Olá, família empreendedora, dando início então ao episódio 3 da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Sempre lembrando que essa iniciativa tem o apoio de BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região, Rede Moi, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil, e Afinitar Cestas, brindes e presentes que marcam a vida do seu cliente. E nós resolvemos então, em alusão ao mês da mulher, fazer 2 episódios aqui então com mulheres empresárias, mulheres empreendedoras. Mas por qual razão? Porque todos nós sabemos que hoje em dia, no mercado de trabalho, as mulheres vêm conquistando com muita justiça, com muito mérito, cada vez mais o seu espaço, vem demonstrando muita maestria na condução das questões, justamente por terem mais sensibilidade. E eu não poderia deixar de trazer aqui uma pessoa especial hoje, que é a Daniela Dornelles, diretora da Nexen Medicina do Trabalho. Tudo bom, Daniela? Como é que está? Tudo bem, Tudo boa bem. tarde a todos. Muito obrigada, Rômulo, pelo convite e pela oportunidade. Vamos lá então, pessoal que quer conhecer, já conhece muito, afinal de contas, a Nexen é uma empresa muito conhecida aqui em Santa Maria e região, de medicina do trabalho, pela qualificação e pela excelência do trabalho que traz. Mas as pessoas querem saber um pouquinho mais hoje da Nexen, propriamente dita, e da Daniela empresária, Daniela empreendedora. Como é que tu veio chegar no meio dessa confusão, Daniela, que é empreender no Brasil? Então tu pode contar um pouquinho da tua história para o pessoal te conhecer ainda mais. Ainda mais. Então tá, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Rômulo, ao convite, a oportunidade, né, por estar vindo aqui para as pessoas me conhecerem um pouquinho mais, conhecerem a Nexen e falar um pouquinho dessas questões tão importantes que são empresariais, né, tu trabalha com isso no dia a dia. Então, primeiro, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou a Daniela Dornelles, então, sou diretora da Nexen Medicina do Trabalho. A minha formação é em administração. Às vezes as pessoas me perguntam, é médica? Não, eu não sou médica. Eu tenho uma equipe de médicos que trabalha comigo, mas a minha formação é administração de empresas. E tão importante e tão difícil, né? Como eu vim parar nesse mundo do empreendedorismo tão difícil, como nós falávamos antes de entrar no ar? Eu trabalhei por muito tempo como empregada de uma empresa, de um plano assistencial, onde eu trabalhava, primeiro fui chefe do setor financeiro por muito tempo, chefe não, né, trabalhava na gestão financeira, certo. E depois eu assumi a parte de comercial só para CNPJs, né, só para pessoas jurídicas, e a gente começou a fazer a expansão dessa empresa na região, e eu ia fazer os atendimentos junto com a pessoa de cada cidade, e nos pediu medicina do trabalho, e essa empresa não tinha e não tem medicina do trabalho. E aí um dia eu falei pro meu sogro, vamos fazer uma medicina do trabalho, né? Porque a gente tentou se aliar a uma empresa de medicina do trabalho, não deu certo em função da forma de trabalho e tal, não fechou as 2 formas de trabalho das 2 empresas. Depois tentamos com outra, também não deu. Aí um dia eu falei, vamos fazer uma medicina do trabalho para atender essas empresas que estão precisando, carente né? Disso, estão né? carentes. Claro, a gente viu uma oportunidade de negócio ali. E aí ele me disse, não, mas a gente não entende nada de medicina do trabalho. Vamos estudar então, né? Vamos nos qualificar. Com certeza. A gente já se qualifica na área que nós trabalhamos hoje. Vamos nos qualificar nessa área também, porque eu tô vendo que tá carente. Tá, e eu fui estudar, fui atrás de uma equipe para me ajudar a estruturar essa empresa. E eu já tinha, na época, um CNPJ que eu trabalhava como MEI. E esse CNPJ é o mesmo que é da Nexen até hoje. Que legal. Né? Foi transformada. Há quanto tempo a Nexen está no mercado? Esse ano faz 6 anos, agora em fevereiro, inclusive. Já sobreviveu à parte truculenta. Mas então, né, diz que é 5 anos, né? Fez 3, 5 anos para começar a maturar, né? Então, sobrevivemos. Tá ótimo. E aí, então, nós abrimos a Nexen, eu chamei uma pessoa que estruturou toda a equipe, estruturou a empresa junto comigo e tal, fui estudar, qualifiquei a equipe. E ficamos, então, um tempo só nos qualificando e em fevereiro de 2018 nós abrimos. Mas... me fugiu a palavra agora. Oficialmente, sim, nós abrimos em novembro de 18. Sim. Né? Até depois eu vou voltar nessa parte, porque tem um assunto importante aí para a segunda etapa. Bem. E aí nós abrimos a Nexen, então, e começamos a atender. Nós abrimos para atender a região que era carente.
Mas no fim, aqui em Santa Maria, nós vimos tanta carência também. Eu observo muita carência. Muito isso. Empresas assim, que já eram atendidas por outras empresas, mas estavam insatisfeitas com alguma coisa, ou não tinham o que buscavam. Não tem muita eficácia os programas, Exatamente. Então, a verdade, a gente ia atender a região e nós começamos a atender muito aqui. Hoje ainda a gente atende cidades da região, inclusive o nosso Quantos primeiro colaboradores, cliente. Daniela? Vocês... Hoje eu tô com 6 colaboradores. E mais outros terceirizados. Isso. Eu tenho 5 médicos, tenho 2 fonoaudiólogas, 2 psicólogas, uma técnica de enfermagem. Isso envolve também todo um aparato de equipamentos, né, Daniela? Equipamentos também. Para vistoriar o ambiente de trabalho, que tudo mais. É outra parte importante, né, Rômulo? Porque assim a gente vê equipamentos errados, equipamentos sem a calibração correta. Depois bate lá no Ministério do Trabalho, o INSS não é aceito. Bate lá no advogado, o advogado também fica chateado porque não vai aceitar, tem que refazer. Então também uma parte de equipamentos é muito importante. Tá correto o equipamento, tá bem calibrado. Então foi assim que começou a história da Nex em Medicina do Trabalho. Estamos aí então há 6 anos no mercado. Joia, parabéns. E tu fica à frente, bem dizer, da direção da empresa, conta com mais alguém? Eu à frente. O meu esposo é meu sócio, mas ele não atua na Nexen desde o princípio, né? É um sócio investidor, digamos assim. E eu que tô à frente da empresa desde o início. Até às vezes eu convido ele para alguma coisa, ele não vou contigo, vai tu é que sabe, tu que tá à frente, então eu que tô à frente. Claro, e a gente tava comentando até aqui nos bastidores, até tu comentaste aí que tem a formação, a graduação em administração de empresas, né? Que como o empresário, ele é mal preparado, o nosso ensino tradicional, o ensino acadêmico, infelizmente não consegue preparar o empresário de forma adequada para todos os desafios que ele tem. Não, eu não estou desqualificando aqui o ensino, a própria faculdade de administração, jamais, que também conta com excelentes profissionais, mas é que eu acho que ela restringe um pouco a parte administrativa. A parte mais prática, acredito, né? E a parte mais real, digamos assim, de tudo que envolve a gestão de uma empresa, contratação, recursos humanos, questão bancária, de um financiamento que normalmente a empresa tem, a questão da parte contábil, fluxo de caixa. Claro que tu pode te municiar de outras empresas para te auxiliar, mas é importante que tu tenha um conhecimento básico sobre todos esses segmentos, até mesmo para que tu possa saber se essa terceirização ou se isso está sendo bem executado, né? E eu acho que, infelizmente, a faculdade de administração não tem. Então, acho que o que resta ao empresário? Ele se qualificar de outras formas, né? Buscar cursos, mentorias, e isso, graças a Deus, no Brasil está muito em voga. A gente tem observado várias escolas de educação empresarial, de formação empresarial. A gente implementou aqui o R4 agora também, que foi muito legal, né? Já teve o primeiro evento, trazendo a parte de gestão, parte de investimento, contábil e jurídica. Procuramos fazer, assim, um pacotão, justamente por ser os pilares basilares ali, né? Que o empresário precisa saber. E foi bem legal, sabe? E a gente observou bastante, Daniela, que o empresário é carente, sabe? Que quando a gente entrega, o empresário, meu Deus, eu não sabia. E eu procuro sempre tranquilizar, digo, não é culpa tua. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá mais certo ainda pelo fato de você estar aqui, buscando esse conhecimento que nunca te entregaram. Entendeu? E aí eu enxergo também, né, voltando também um pouco à parte das mulheres, as mulheres vêm cada vez mais se inserindo, né, no mercado de trabalho. A gente, infelizmente, tem culturalmente uma sociedade que sempre foi muito machista, né? E as mulheres, em muitos casos, tiveram muita dificuldade, né? Eram, às vezes, objeto de chacota ou piadinha, porque a sociedade muito machista acreditava que a mulher não era capaz. E hoje a gente vê justamente o contrário. As mulheres desempenhando, às vezes, até com muito mais destreza, né, as funções, talvez pela sensibilidade que ela tem. Mas agora eu quero que tu diga aqui um pouquinho pra gente. Tu sente alguma dificuldade quando tu trata com órgãos fiscalizadores, com outras empresas que são gerenciadas por homens, com colaboradores homens? Que conta para nós aí um pouco dessa parte. Tu sabe, Rômulo, que eu já participei de palestras assim, sobre o empreendedorismo feminino, e esse assunto sempre está muito em alta, porque as mulheres, eu não vou dizer nem de pouco tempo, já faz algum tempo que as mulheres estão ocupando lugares que culturalmente são masculinos. Exatamente. E eu não digo assim, eu não digo até a sociedade machista que nós sabemos que foi por muito tempo, né? Hoje eu acho que os homens aceitam muito melhor, e eu não digo que as mulheres desempenham melhor a função que os homens, eu acho que
é de igual para igual, assim, né? Eu tenho uma equidade, como eu gosto de dizer, não igualdade, mas Sim. equidade. E nós, mulheres, estamos ocupando um lugar que culturalmente era dos homens, mas culturalmente, não que nós não tivéssemos e não tenhamos capacidade para isso. Lógico. E aí nós fomos conquistando esse espaço e fazemos muito bem. E eu acredito que é porque homem é muito mais objetivo que mulher, né? Sim. A mulher ela tem uma a sensibilidade maior, né? e mulher eu acho que vai destrinchando Mais detalhista. E, por nas exemplo, assim, coisas. numa área que tu trabalha muito, que é recursos humanos, né? A mulher tem um pouquinho mais daquele feeling, assim, com que certeza. homem é mais... Não que o homem é ruim, não é isso, mas o homem é mais objetivo. Certo. É aquilo, é pá, pá, pá. Exatamente. E mulher não, mulher tem o jeitinho, tem aquele feeling, vai dando um jeitinho e consegue. Então, eu acredito que é isso, assim, é o toque da mulher nos Com negócios, certeza. é em função disso. E eu acho que é muito importante tu conseguir casar, né, essas duas performances, da masculina e a feminina, eu acho que o resultado é bem interessante. Nossa, interessante. Mas tu chegou a passar a dificuldade em relação a isso? Eu acho que hoje em dia não tá bem menos saliente essa questão, né? Tu sabe que Tem algum não, assim, episódio, alguma coisa assim? eu ou vou te não? dizer que uma vez eu ouvi, assim, eu acho que mais por eu ser mais nova do que muitos empresários que eu atendo ou que eu fui visitar, por exemplo, do que por ser mulher. Porque uma vez eu ouvi do empresário assim, mocinha, ele me chamou. Tu tá querendo me ensinar a administrar a minha empresa? Eu falei, não, né? Eu falei, não, eu só tô lhe dizendo que o senhor precisa guardar este documento, que era de guarda de documento, Lógico, né? Que tem lógico. um tempo, tem uma legislação. Tem. E aí eu fui dizer, olha, o senhor tem que guardar por tanto tempo. E aí ele me disse, mocinha, tu tá querendo me... Não tô querendo de maneira nenhuma. Tô lhe dando uma informação que talvez o senhor não tenha. Mas assim, por ser mulher, Romulo, te confesso assim que eu tenha percebido, nunca Claro, passei por nenhuma claro. situação assim de desrespeito de maneira Sim. alguma. Eu acho que mais, assim, às vezes, quando chegava, assim, dava um impacto por ser mais nova, né? Porque Sim. faz 6 anos. É que vai muito então... do segmento também, né? Alguns segmentos são E aí, um por pouco exemplo, mais... eu trabalho com legislação, que nem tu, Claro. né? Trabalha muito com coisa mais séria. E aí eu acho que quando tu te posiciona e tu mostra que tu tem café no bule, como eu Claro, brinco, lógico. eu acho que as pessoas já te respeitam por isso. Então eu nunca passei por nenhuma situação, assim, de machismo, de... Não, graças a Deus, assim, eu acho que a sociedade também já tá, de empresários, eu acredito, né? Sim. Já tá se acomodando nisso e vendo que as mulheres têm o É seu uma espaço. realidade que está aí, é uma realidade, digamos assim, que traz um crescimento, né, para o mundo empresarial como um todo, então... E agrega junto com a Lógico. posição masculina, ali, como tu falou, homem fazendo a sua parte, que faz muito bem, a mulher também, eu acho que isso casa muito bem e tem um resultado positivo. Eu, na minha trajetória, eu sempre comecei como advogado, a minha formação é em Direito, né? E aí, dentro da minha trajetória, eu vi muitas empresas, assim, quebrando, sofrendo altas condenações, e a partir daí eu comecei, digo assim, não, mas só um pouquinho, a gente precisa mudar um pouco essa história, a gente precisa fazer diferente. E no Brasil a gente tem a cultura de procurar o advogado só quando tu recebe a visita do Ministério do Trabalho, Exato. uma notificação de uma ação trabalhista, que às vezes é um rojão na tua mão. E aí eu fiz a Vargas Cursos de Mentorias, né, que dá treinamentos, e tenho a Revessoria Empresarial. Então eu digo assim, vamos fazer o pacote completo com um trabalho Assessorar. voltado um pouco mais também para a prevenção, para o acompanhamento, para a implementação de ferramentas. E para educação também do empresário, né? Exatamente, sabe? E às vezes, como tu bem relataste aqui, a gente tem uma certa resistência do empresário, principalmente quando o negócio dele já vem rodando há bastante tempo, em fazer ele entender a necessidade. Exato. E passa muito pela medicina do trabalho, porque as nossas queridas NRs, né, elas são muito dinâmicas, né? E eu acho que as situações também da medicina do trabalho, elas vão se mutando, sabe? Porque às vezes tu tem um determinado segmento empresarial ou da indústria pesada que a própria medicina do trabalho precisa ser muito perspicaz e muito eficiente, porque a gente sabe o tamanho do estrago que um acidente de trabalho pode trazer para a empresa, principalmente se dele ocasionar uma perda parcial ou total da capacidade laborativa, a morte de um colaborador que tem dependentes. Então, acho que a responsabilidade da medicina do trabalho é muito grande, né, Daniela? Como é que se lida com isso aí? Então, tu sabe as nossas queridas NRs. Tu sabe que o teu trabalho vem muito ao encontro do meu, né? Do teu com a advocacia, enfim. Inclusive, daquela mentoria tua que eu participei foi muito interessante, porque tu trouxe casos reais, né? Exato. Para os empresários, assim, ó. Tá, tem isso aqui na legislação e aconteceu A vida isso real. aqui. Eu achei muito legal. Trouxe jurisprudência, trouxe casos julgados já, e o que aconteceu. Tu sabe, Rômulo, que eu queria comentar um pouquinho, assim, ó, para responder a tua pergunta, que a medicina do trabalho, por muito tempo,
foi vista pelos empresários primeiro como inimiga e depois, é um custo a mais para mim, que saco, tenho que fazer medicina do trabalho, tenho que gastar com esse pessoal. E hoje eu vejo que está mudando um pouco. Eu acho que por vários fatores. Pela educação que os empresários estão buscando. Eu vou buscar me qualificar, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer um curso, eu vou buscar informação. Porque por muito tempo, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, enfim. Então eu acho que está mudando um pouco essa visão da medicina do trabalho, porque nós não somos nem inimigos e nem um custo a mais. Com certeza. Porque na verdade, como eu digo assim, a gente trabalha para evitar problema, assim como o teu trabalho como advogado. Só que muitas vezes acontece que nem contigo, lá no teu escritório, procura depois que deu um estouro. E a gente trabalha na prevenção, então, vendo possíveis problemas que podem acontecer, tentando, não é que a gente vai conseguir prevenir tudo. Lógico, tu não sim. consegue, Claro, né? claro, 100%. Mas tentando prevenir o máximo de problemas que podem vir para frente e quando dá um problema, resolvendo eles. Exato. Então, hoje, eu acho que os empresários estão vendo a medicina do trabalho como um aliado na gestão, inclusive, das empresas. Exatamente. Porque isso vai impactar no financeiro, vai impactar no comercial da empresa, vai impactar no administrativo, porque tu vai ter um afastado, tu vai ter que contratar outro ou sobrecarregar os outros, tu vai ter problema trabalhista. Vai. E o nosso querido Ministério do Trabalho, né, que tem uma atuação bem contundente no Brasil. A gente sabe que a fiscalização, ela é bem atuante. E aqui em Santa Maria também, né? Muito atuante, né? Eu tenho muitas empresas que têm autos de infração. O nosso querido TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, que é, tipo assim, o pior cenário para o mundo empresarial, porque depois que o Ministério do Trabalho conhece o seu endereço, Nunca mais ele vai esquecer. Né? Nada contra, um trabalho muito louvável e necessário, porque Sim. ele atua em defesa da sociedade, óbvio, né? Da segurança do cidadão. Exatamente. Só que assim, a gente também precisa ter um cuidado especial, porque quando a empresa assina o TAC, ela sabe que ela vai pagar uma multa que é bem pesada, e eu não tiro assim a razão do Ministério do Trabalho em relação a isso, por ocorrência. Então, se for constatado 10 ocorrências, por exemplo, sei lá, de uma multa que é de 2, 3, 4, 5 mil reais, isso traz um impacto, né, nas finanças da empresa, na saúde financeira do negócio. Então, assim, está muito em voga a prevenção e principalmente os treinamentos corporativos, que eu estou sempre martelando, com um enfoque especial nas questões de segurança e medicina do trabalho. As empresas, muitas vezes, deixam passar isso um pouco lotado ali, né, na questão do próprio exame admissional, para verificar se o trabalhador tem uma doença pré-existente. Com algum problema, exato. A gente vê um exame muito simplório, assim, muito superficial, que pode, muitas vezes, e às vezes o colaborador também não quer falar com medo de não ser contratado, do candidato, né, e que isso pode se agravar no decorrer do desempenho da atividade laboral dele e virar uma ação trabalhista, né? Que é o pior tormento também para o empresário. Como é que tu trabalha essa questão dos treinamentos, tá? Nas empresas? Vocês proporcionam o treinamento? As empresas costumam fazer? Porque ainda tem empresário que acha que isso é um custo, né? Se ele soubesse... Eu vou te dizer, Rômulo, que assim, os empresários são bem resistentes com treinamentos, então, tá? Tu sabe bem disso, tem uma empresa de treinamento, não das NRs, mas da tua parte jurídica e de recursos humanos. Assim, os empresários são bem resistentes quanto a treinamentos. Das normas regulamentadoras, das nossas famosas NRs, eles procuram, assim, quando tá no limite, ou quando é fiscalizado, ou quando tá no limite, assim, porque quando a gente orienta, olha... Construção civil, a gente atende muito construção civil. Precisa fazer os treinamentos de altura, de NR18, se tem máquinas, né, NR12, 11, enfim, dependendo de que máquina que trabalha. Então, a gente fala, não, mas é quanto que é por funcionário? É tanto. Não dá, porque não sei o quê. Aí, quando, assim, eles veem que não tem mais o que fazer, aí fazem. Só que eles não entendem, assim, que se tu fizer no início, tu já vai evitar muito problema, um acidente de trabalho, porque tu não tem o treinamento para trabalhar naquela máquina, para subir em altura. Agora tem uma empresa que nos chamou porque foi notificada e multada por trabalho em altura. Estava sem treinamento, sem os equipamentos necessários. Agora vieram me procurar, eram atendidos por outra empresa, foram multados em quase 10 mil reais, que eu até achei barata a multa. Em função disso, não tinha treinamento e não foi orientado. Isso que é o pior. Tu sabe que na parte judicial, quando já chegamos ali na parte do litígio, digamos assim, da ação trabalhista decorrente de um acidente de trabalho,
é tão bonito assim tu fazer uma defesa e a empresa ter os programas em dia, comprovar que deu o treinamento. Em contrapartida, é desastroso quando chega o preposto lá que vai prestar o depoimento, quando tu vai anexar na tua defesa programa que está vencido, NR que muitas vezes já nem está mais em vigor, treinamento que não foi dado. Tu trouxe aqui um exemplo muito clássico, que é o trabalho em altura, e o juiz pergunta, aí tu vai ver aquela sentença maravilhosa, assim, ó, a empresa não tem os programas em dia, não proporcionou os treinamentos corporativos, então uma série de negligências que vão culminar no acidente de trabalho, né, que é, digamos assim, um processo que pode te acompanhar pro resto da tua vida empresarial. E tu sabe, Rômulo, que assim, ó, eu costumo dizer, teve uma empresa que nos procurou agora para trocar a medicina do trabalho para nós, e eu perguntei para a dona da empresa, uma mulher, a dona da empresa, tá, e tu pergunta para tua atual medicina do trabalho se está sendo enviado para o social, os eventos corretamente, porque como teve uma flexibilização do e-social, muitas medicinas do trabalho se valeram dessa flexibilização para não enviar, por vários motivos. Não tem o software para enviar, porque é caro mesmo, né? Tu fazer o correto é caro. Claro. Então, assim, se valeram disso. E eu converso com contadores que me relatam isso. Então, assim, ó, pergunta para tua medicina se está sendo enviado. Se tu tem os programas aí dentro da tua empresa, não, me enviou só por e-mail. Isso não existe. Não existe. Foi lá te explicar o porquê daquele programa, o porquê que tu tá fazendo um admissional, o porquê que tu tem que fazer esse exame no teu colaborador. Tu entende? Falta essa comunicação. E eu vejo, assim, que falta o básico. Sim. De comunicação com o teu cliente. E ontem, um outro me chamou falando disso. A minha medicina trocou um serviço lá e não me avisou. Então, assim, são coisas... É falta de comunicação. E essa comunicação, ela tem que ser muito disciplinada e recorrente, porque a dinâmica interna, ela é muito ativa, né? Ela se altera... Nossa, a gente trabalha com legislação a todo momento. Inteiro, né? E uma coisa que eu tenho curiosidade agora, porque eu trabalho na parte da assessoria empresarial, mas eu sempre questiono, a primeira coisa, medicina do trabalho. Quem está fazendo e como está fazendo. Qual é a periodicidade que vocês têm que vistoriar, revisar os programas? Como é que tu implementa um canal de comunicação mais ativo? Eu, com as minhas empresas, por exemplo, eu tenho os grupos de WhatsApp, essa ferramenta maravilhosa, né? Que eu consigo atender as demandas em tempo real. É bem desgastante, mas eu prefiro fazer isso do que depois ter que fazer uma defesa trabalhista de uma coisa que deu errado, entendeu? Então, é melhor. Como é que é feita? Existe um prazo legal para renovar os programas, e até sou meio ignorante, até não digo assim, deveria saber, né? Mas eu nunca levei a... bem o teu, exatamente, sabe? Como é que funciona essa parte? Então, primeiro, existe uma periodicidade de cada programa, de cada laudo, até eles andaram aumentando um pouquinho, mudaram algumas normas, eles andaram flexibilizando, aumentando um pouquinho. Tem alguns programas que é anual a renovação, alguns que é bianual, alguns que é... Quais são os programas obrigatórios e sobre o que trata cada um deles especificamente? Então, dependendo da atividade da empresa, claro que tem os outros acessórios, vamos dizer assim. Perfeito. Mas os básicos obrigatórios é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, que esse atende à Previdência Social. Perfeito. E a Receita Federal, que entrou no E-Social juntamente. Uma maravilha, né? Porque interliga tudo, né? Porque ele fala do financiamento ou não de aposentadoria especial para aquele colaborador, dependendo da atividade. O PCMSO, que é o Programa Médico de Saúde Ocupacional, de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é ali da onde saem os exames, os ASOS famosos. Sim. E ele é com base no Programa de Gerenciamento de Riscos. Esses são os básicos. Aí depois, assim, dependendo da atividade, tem laudo de insalubridade, periculosidade, que tu deve trabalhar bastante isso nas ações. Tem laudo de respiratório, de audição. Aí depois eles ramificam e tem vários outros. Mas os obrigatórios é PGR, PCMSO, LTCAT, que é o que está sendo cobrado hoje, né? Eu brinco com os empresários que, quando eu pergunto dos programas, aquele monte de letrinha lá... Eu nem sei, daí eles chamam um assessor, chamam alguém para ver isso, né? Mas, Daniela, tá muito bom nossa conversa. Nós vamos, então, para um pequeno intervalo aqui, tá? E em seguida voltamos com muito mais aí empreendedorismo feminino e medicina do trabalho.
então para o segundo bloco do episódio 3 da primeira temporada do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E as pessoas perguntam por que o Compliance Cast? Porque no Brasil, né, Daniela, voltando aqui ao nosso assunto, a política da conformidade empresarial está mais em voga do que nunca, né? Acabou o tempo do jeitinho brasileiro, de botar pano quente, de mascarar coisas internas da empresa que pode não estar de acordo com a legislação. Então, os programas de compliance já são obrigatórios em alguns estados brasileiros para participar de concorrências públicas e processos licitatórios, tá? Rio de Janeiro, Distrito Federal. E o programa de compliance, ele tem que estar ativo, tá? As políticas de conformidade, as ferramentas internas de controle. E isso passa muito pela medicina do trabalho, né? Muito pela medicina do trabalho. Então, a gente falou um pouco da necessidade do empresário se conscientizar disso, né? De implementar programas eficazes, mas também, Daniel, da questão da fiscalização. Porque a gente sabe que todo o ônus do negócio é do empresário. Não adianta ele comprovar que ele tem a fichinha de EPI assinada, guardou a nota fiscal, o EPI não está vencido, está em dia, e aí o colaborador, por conta, não utilizou, e aí, infelizmente, ocasionou um acidente de trabalho. Então, a parte da fiscalização, eu acho que também ela é bem complicada, e o empresário precisa ter uma atenção especial em relação a isso, né? Tu sabe, Rômulo, que eu sempre oriento os clientes, assim, a gente é muito procurado, isso que tu falou é bem importante. Tem muitos clientes que a gente atende e começa a atender ou nos procuram, que atendem órgãos públicos, duplicação de via, de rodovia, pedágios, enfim, a gente atende muita construção civil, né? Então, nos procuram porque, vou participar de um processo licitatório, ou participei e perdi porque o meu documento estava errado, então quero que vocês refaçam, enfim, a gente recebe isso toda semana. Não vou dizer todos os dias porque eu vou estar mentindo, mas toda semana sim. E assim, o que eu vejo, e eu atendi uma empresa há pouco tempo e eu falei para a empresária, eu falei, tu tá perguntando para tua medicina do trabalho se tá sendo, como é que tá, tu tá questionando, porque o empresário se preocupa bastante, assim, eu costumo dizer até quando eu dou palestra, é muito importante uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica tem que ter. Isso é importantíssimo. Fundamental. Mas é fundamental também, tão importante quanto assessoria jurídica e contábil, uma assessoria de medicina do trabalho. Com porque certeza. assim como um problema jurídico ou contábil impacta no financeiro, em todas as áreas da empresa, um problema com previdência ou Ministério do Trabalho também impacta. Impacta no bolso do empresário, impacta no ambiente de trabalho, impacta nas famílias que dependem daquele colaborador. E o principal agora que a gente está vendo é comercialmente. Porque as empresas, isso já é um diferencial competitivo. Tu dá atenção para a área de saúde e segurança. E o que eu vejo é que as empresas, parece que às vezes, já tem medicina do trabalho, mas não se preocupa em fiscalizar se o trabalho da medicina do trabalho está sendo bem feito. O meu programa está correto, a gente pega programas errados. Claro. A gente pega exame admissional de uma atividade que precisa, por exemplo, uma audiometria e não tem audiometria. Exatamente. Aí depois acontece um acidente de trabalho, ou uma perda auditiva, ou qualquer outro problema. A responsabilidade recai. Aí vai lá pro advogado, dá um problema, a empresa não tem como comprovar, como tu falou. O empresário deu EPI, o empresário deu treinamento, o funcionário não usou. Fiscalizou. Aí chega lá numa ação, mas tu fiscalizou, eu sempre digo, dá uma advertência. Ainda tem empresas que tem que aplicar. Tem que aplicar. É uma ferramenta. Que ainda tenta usar esse argumento, que é um argumento que é totalmente infrutífero, que não tem, digamos assim, relevância alguma, porque a obrigação de fiscalizar é dele. Eu tenho um videozinho emblemático que eu tô preparando agora para montar, para colocar nas mentorias, que esses dias eu vi, que a empresa ela tinha muita dificuldade em fazer o colaborador entender a importância da utilização dos EPIs, sabe? E era uma briga, era a advertência, tinha que ter pessoas fiscalizando em tempo integral, porque eram muitos colaboradores, tá? E aí, o que a empresa fez? Na confraternização de final de ano, teve um churrasco, né? Onde eles levaram a família, uma confraternização. Aí que é um momento bem legal, porque é um momento em que todos falam bem da empresa, né? Então, eu sempre falo para os meus empresários, tem que fazer a confraternização, pelo menos a do final do ano. Pelo menos para falarem bem, vem que dá um brindezinho, tem que fazer, né? Pagar um choppzinho pro pessoal, mas tem que fazer. E aí, lá no meio dessa confraternização, os filhos dos colaboradores trouxeram umas caixas de presente, assim, com um topzinho em cima bem legal. Foram lá para frente, chamaram os pais.
Diz, pai, eu vim aqui hoje para te entregar um presente. Daí o pai pega o presente, quando ele abre a caixa são os EPIs. Digo assim, eu tô te dando esse presente porque eu quero que tu volte inteiro para casa, íntegro para casa. E assim, ó, foi tão impactante, tão legal assim esse vídeo. Eles choram, foi um vídeo real, sabe? Sim, Eles perfeito. choram, abraçam os filhos e diz que e foi um verdadeiro divisor de águas dentro da empresa, porque uma coisa é tu achar que nunca vai acontecer, né? A gente tem essa mentalidade, ah, não, ou se vai acontecer, não vai ser comigo. Ou o que a gente ouve muito nas empresas quando a gente chega, eu sempre fiz assim. É, agora que e vai... sempre deu certo, nunca deu nada errado, entendeu? Então a gente tem que, às vezes, usar um pouco da criatividade para fazer o colaborador entender, não né? conheço esse vídeo, Eu vou te mandar depois. E tu sabe, Rômulo, desculpa te interromper, mas a gente, assim como tu trabalha com educação dos empresários, a gente também trabalha tentando educar, né? Não, não tô querendo dizer que as pessoas são burras, não é isso. Mas assim, educando para mostrar o porquê daquilo. E quando a gente faz fiscalizações ou dá treinamento de EPI nas empresas, a gente costuma dizer para o colaborador, tu não tá usando isso daqui para o empresário não tomar multa. Claro que ele não vai tomar multa se tu estiver, mas tu é para ti que tu esse vídeo aí é perfeito. É perfeito. Porque assim, ó, tu tem que usar o EPI, não é só para o empresário, é para ti. É porque tu não vai ter um acidente, é porque tu não vai perder um braço, um pé, tu entende? Porque isso vai impactar na tua vida, na tua família. E olha assim, ó, eu tenho um pessoal que são juízes do trabalho e eu sigo eles no Instagram e eles focam muito em vídeos, esses vídeos engraçados de pessoas trabalhando sem nenhuma segurança. Então tem cada vídeo que eu enxergo, é um cara que sobe na ponta de uma tábua para instalar um ar-condicionado, né? Nossa. E aí os outros segurando a tábua com a mão e o cara com aquele troço na mão lá carregando assim para tentar... Assim, ó, cada coisa... E acontece, né? Impressionante o cara. Ou uma mulher limpando a janela pelo lado de fora. Eu vi sabe, isso na praia agora, quando eu tava em férias. E aí o cara lá do outro prédio filmando no 15º andar, limpando a janela, assim, sabe lá o que vai acontecer, né? Eu também tive um caso de uma empresa... Quem é que vai responder depois, né? O empresário. Olha só, um caso de uma empresa que um colaborador caiu do andaime, sabe? Caiu do andaime e não teve maiores consequências porque ele tava com cinto, com tudo mais. E aí o empresário se assustou de, cara, o que houve? Tu sabe qual era o problema do colaborador? Ele tinha pressão alta. Tá? E ele não fazia os exames periódicos e foram verificar a pressão arterial do cara, tava, sei lá, 18/15, sei lá quanto é que tava, e a pressão alta causa vertigem, tontura, e ele caiu em razão disso. Ele falou, cara, mas tá tudo certo, graças a Deus não aconteceu nada. Digo, mas e com ele? Aí foram verificar, nem ele sabia, nem a empresa. Então é um conjunto de coisas que a gente tem que se preocupar, né? E eu digo assim, Rômulo, a gente trabalha, né, Exen, né, como medicina do trabalho, a gente trabalha para prevenir problema. Né? Quando já deu o problema, a gente resolve, mas para prevenir. E uma vez uma empresária me disse assim, Dani, eu não vou fazer esses exames, é muito caro. E eu expliquei para ela o porquê de fazer esses exames. E nós já conseguimos livrar a empresa de um problema de saúde com o funcionário, e a gente conseguiu comprovar que não era do trabalho. Porque a gente tinha feito todos os exames e o acompanhamento daquele colaborador. Então, às vezes, falta tu dizer para o empresário o porquê que ele vai pagar aquele exame. Não é só tu cobrar e tu mandar o boleto todo mês. Eu tenho que dizer para o Rômulo por que o Rômulo vai pagar isso para os colaboradores dele. Por isso, porque vai prevenir isso. Não adianta, porque o problema que os empresários reclamam do medicina do trabalho é isso. Me manda o boleto todo mês e eu nem sei o que eu tô pagando. Tem essa dificuldade, não enxergam a importância do trabalho. E a medicina do trabalho não explica, por isso que desde o início, quando eu faço a visita, ou quando a minha equipe técnica faz a visita técnica, se precisar ficar o dia inteiro com o empresário explicando, tu explica tudo para ele. Exatamente. Porque ele precisa entender qual é o nosso trabalho, o que a medicina do trabalho faz, o que a gente vai ajudar a tua empresa. É simples tu explicar e tu deixa claro. E o empresário me diz, eu não quero isso aqui. Tudo bem, a gente não pode obrigar o empresário a fazer. Mas tu deixa claro e alerta, porque ele vai lembrar, não, mas a Nexen me falou que isso era importante. Quando der algum problema, vai dizer, mas olha aqui, tá certo, isso aqui me ajudou. Agora teve um cliente nosso em outubro, de uma empresa nossa cliente, o funcionário saiu e colocou a empresa na justiça. De praxe, tu pega bastante isso, né? E pediu primeiro, disse que um problema de saúde que ele estava era decorrente do trabalho, de que ele carregava muito peso, e a gente sabia que não era porque ele trabalha numa máquina automática. Claro, perfeito. E essa empresa, particularmente, faz tudo correto. E a gente acompanha desde o início. Aí depois ele pediu insalubridade, tal, que ele também não tinha direito. Mas tudo bem.
Aí o advogado nos citou no processo. Claro. Né? Quando eu recebi a réplica, a gente não falou o nosso nome, mas disse que a medicina do trabalho tinha sido imparcial. Eu falei, sim, mas eu trabalho para a empresa, né? A empresa que me contratou, que nem tu é advogado da outra parte, tu vai defender a outra parte. Eu defendo o meu cliente. Claro, com certeza. E aí nós fizemos um laudo muito bem feito, mas falando tudo a verdade, a gente não mentiu nada. E nós ganhamos a ação para a empresa. Então, assim, ó, isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho e ajudando aquela empresa. Aí a empresa vê a diferença do meu trabalho. Infelizmente, às vezes, no Brasil, a gente tem essa cultura de ter que botar o dedo na ferida, né? Para entender a importância das coisas. E eu enxergo, assim, a questão da medicina do trabalho, ela agora, ela está, assim, digamos assim, em mais evidência, em maior evidência, digamos. Porque a gente sabe que um acidente de trabalho dentro da empresa, como a gente comentou aqui no início, é devastador, né? É devastador. Dependendo do tamanho da empresa, fecha a empresa, né? Fecha a empresa. Né? Eu já tive um caso, por exemplo, que o rapaz enfiou o braço numa máquina de fazer pão, né? E ele tinha, por exemplo, lá, contava com 25 anos. Aí como é que é o cálculo? Só para o empresário entender a importância de ter uma medicina do trabalho. É calculado o percentual da perda da capacidade laborativa, no caso dele foi o braço, tá? 20, 30, 40%, por exemplo, da capacidade. Esse percentual é aplicado na remuneração dele e tu multiplica esse valor pelos anos de vida dele com base na tábua do IBGE. Na expectativa de vida do Brasil. E a legislação autoriza esse acidentado, esse colaborador, a cobrar isso numa única parcela. Por quê? Porque não se tem a garantia que a empresa vai manter as atividades dela por todo esse tempo. Hoje em dia, os tribunais trabalhistas têm flexibilizado um pouco mais isso. E por vezes, deferido mês a mês, também para preservar a capacidade financeira da empresa e do próprio acidentado, para o cara não gastar tudo e depois ficar sem poder trabalhar, não tem como se manter. Então, já existem alguns critérios balizadores que trazem maior equilíbrio. Existem também tribunais e julgados que aplicam redutores de 10%, 20% ou 30% quando a parcela é única, para preservar a saúde financeira da empresa. Mas tu viu a complexidade e tudo que envolve um acidente de trabalho, às vezes, a perda de um dedo, né? Eu tive esse dia uma empresa, um empresário que ele trabalha com produção rural, que o rapaz estava pressionando com o pé numa máquina de casca de arroz e ele enfiou o pé e arrancou o dedo médio do pé. Aí até pediu dano estético, a gente tava rindo, né? Porque era um trabalhador rural, tinha um pé bem, digamos assim, né? Do campo, né? Pediu uma plástica. Não, e eu falei, olha, eu não sei se tem como arrumar esse pé. Brincando, claro, né? Mas já tivemos que calcular, né? Também às vezes é utilizada a questão do DPVAT, né? Que é o seguro, né? Para ver os percentuais. Aí tu gasta com o advogado, tu gasta com a perícia médica, tu gasta para recorrer, tu tem que pagar uma indenização dessas. E aí é o que eu costumo dizer para o empresário, assim, ó, quando tu, como advogado, faz todo esse cálculo do que o empresário vai gastar, desenhar e quando ele está lá comigo na medicina do trabalho, que eu digo, olha, tem que fazer, porque daqui a pouco, muitos acidentes de trabalho, esse aí que teve a vertigem, que estava com a pressão alta, se a gente faz o periódico bem feito, acompanha a saúde daquele trabalhador, tu previne isso. Previne, com E aí, assim, daí, se tu faz o cálculo do que tu vai gastar com medicina do trabalho, com um treinamento bem feito para esse colaborador não se machucar ou não perder um membro numa máquina, o treinamento, os exames corretos, o programa, a fiscalização, tu gasta muito menos do que tu vai gastar com processo trabalhista. Com certeza. Né? Com indenizações. Com certeza. Então, assim, é isso que a gente tenta mostrar para os empresários. Mas, claro, com uma medicina do trabalho bem feita. A gente acompanha, a gente está sempre muito próximo do cliente. Eu tenho usado muito, Daniela, eu cito exemplos como esse que eu falei aqui agora, quando eu vou atender o meu empresário, o meu cliente. Uso exemplos. Quer ver o que pode acontecer? Sabe? E, às vezes, quando eu identifico alguns passivos silenciosos que ele tem, inúmeras situações. E eu sempre digo, empresário, a culpa não é sua, ninguém te ensinou. Mas quando alguém que tem conhecimento, que vivencia isso na prática, traz essa informação para ti, escute e usa esse aconselhamento, tá? Porque o que eu vejo? Às vezes, um passivo silencioso do lançamento de uma verba no contra-cheque, por exemplo, que ele pode pedir como verba salarial com reflexo. Aí sabe o que eu faço? Eu pego aquilo ali, calculo para e multiplico pelo número de colaboradores que ele tem e multiplico 5 anos para trás e digo para ele, tu tá vendo
o que uma situaçãozinha dessas, porque depois que entra com a ação trabalhista, a notícia corre, né? E aí tu tem aquele efeito dominó. E aí, às vezes, uma situação dessa, por exemplo, também se aplica muito à medicina do trabalho, aí tu calcula e então eu procuro desenhar para ele, porque o empresário gosta de ver números, isso, né? tu sabe, Rômulo, que desculpa, eu vou te interromper só pra gente, Sim. esse cálculo que tu faz disso, assim, que tu calcula o que, isso tá acontecendo com as multas do E-Social, e tu comentou que a medicina do trabalho tá em maior evidência hoje, é muito em função de ter entrado em vigor o E-Social, que é a plataforma do governo de fiscalização, porque hoje com o E-Social não precisa mais o fiscal ir lá na tua empresa. É tudo online hoje, tudo online. né? Tu recebe tudo multa, né? online. Agora, na pandemia, teve clientes que nos procuraram, que não eram clientes e se tornaram, que receberam notificação por telefone ou por e-mail. E hoje, então, com o E-Social não precisa mais, né? E aí, hoje, as multas que já começaram a ser aplicadas, de não envio de evento, porque das normas já são aplicadas, né? Tu não dá um treinamento pro colaborador, entra no campo de obra ali, tu já leva multa. Então, assim, com o E-Social, as multas já começaram a ser aplicadas. E tem cálculos, assim, por funcionário, por reincidência. Exato, que são enormes, são enormes as multas. Exatamente. Então, tu vê, tu faz um cálculo do eventual passivo silencioso, tu faz o cálculo de um auto de infração do Ministério do Trabalho, tu faz um cálculo de uma multa do E-Social. Tu acha que uma empresa no Brasil, que a grande maioria são pequenas, micros e médias empresas, ela não tem uma capacidade financeira de suportar tudo isso? Então a gente sabe também, Daniela, assim, ó, que o orçamento da empresa, ele é apertado, né? A gente sabe, entendeu? Não existe nenhuma empresa que diga, a minha margem é tão alta de lucro, sei lá, 10, 15, 20. Tem empresa que trabalha com 3%, com 2%. E aí tu tentar encaixar tudo isso num bom programa de compliance que envolva a medicina do trabalho, que envolva uma assessoria jurídica em tempo permanente, atuante. Que tu te blinde, né? Exatamente. Mas ainda assim, vale a pena o empresário ajustar daqui e dali, sabe? E ter esses programas ativos do que sofrer um impacto desses. Que teu gasto vai ser muito maior se tu tiver um problema, né? E sempre lembrando que se o patrimônio da empresa muitas vezes não tem capacidade para suportar, isso pode vir para o teu CPF. E se a tua empresa familiar, pode ir para o CPF da tua esposa, do teu filho, do teu sogro, da tua mãe, enfim, que a gente sabe que muitas vezes... Vai respingar. E vai respingar. Alguém vai ter que pagar essa conta. E aí, meu amiga, acaba o casamento, acaba a paz em casa, acaba... Então, assim, ó, empreender é uma aventura perigosa, mas ao mesmo tempo maravilhosa, porque eu sempre digo aqui que a empresa é a melhor forma da gente realizar os sonhos que a gente tem, sabe? É através do empreendedorismo. Mas a jornada é árdua, ela é truculenta, ela é longa. Às vezes a empresa precisa de 3, como nós falamos, 5 anos, 10 anos, até que a roda comece a girar da maneira que o empresário precisa, que ele pretende. E tem que ter persistência, né? E envolve os programas, não tem como escapar. A medicina do trabalho é fundamental. Não tem mágica. As ferramentas internas são fundamentais, então, empresário, siga o nosso conselho aqui, por favor. Entenda isso como um bem necessário, não um mal necessário, é um bem necessário. Porque se ele tiver tudo isso atuante e com eficácia, o risco minimiza ao máximo, entendeu? E ele também, a reputação da empresa dele fica muito mais ilibada, porque se ele sofre uma fiscalização, se ele sofre uma ação trabalhista, é tão bonito, né, tu apresentar tudo em ordem, tudo em dia, assim, ó, e eu olho no semblante do juiz e eu leio julgados dos tribunais regionais do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo a empresa possui uma medicina do trabalho atuante, possui um programa de compliance, possui um regulamento interno, proporciona os treinamentos, tem toda uma estrutura interna muito bem organizada. E mesmo assim o colaborador, aconteceu isso ou aquilo, meu amigo, também... Tu sabe, Rômulo, que agora tu falando isso, nesse caso que eu comentei dessa cliente ano passado, dessa empresa, que nós ganhamos a ação e a decisão do julgado ali, né? Não sei esses termos assim, mas a decisão final
Foi muito legal, porque a dona da empresa me mandou um print, um recorte, e falava justamente do laudo que a medicina do trabalho fez para eles. Então, assim, quando eu li aquilo, eu até me emocionei. É emocionante. Poxa, a Nexen fez um baita trabalho, lógico, entendeu? Com certeza. Porque o nosso laudo estava perfeito, a gente já faz no dia a dia para essa empresa e para todas as outras. Mas naquele em particular, assim, eu vi escrito de um juiz, do judiciário, que o laudo estava tão bem feito, e muito correto, e colocando tudo ali. Então, aquilo me emocionou. É gratificante. Assim, é gratificante, E os exatamente. desembargadores observam muito isso, os juízes observam, e a primeira coisa que eles vão verificar na defesa é se tu tem programas internos, passa muito pela medicina do trabalho e outras ferramentas de controle. Então, assim, pessoal, tem que organizar a estrutura interna, tá? Tem que ter pessoas, tem que ter ferramentas, tem que investir nisso, é fundamental, tá? E o teu próprio colaborador, quando ele entra numa empresa que está bem estruturada, bem organizada, ele incorpora aquela cultura. Tu passa a tua cultura empresarial pro teu colaborador. O colaborador vê que tu tá preocupado com isso, né? Com a tua gestão, com a... E outra coisa, ele vê, meu Deus, é tudo organizado, então ele absorve aquilo. E o que tu tá passando para ele? A tua cultura empresarial. E ele comenta com as pessoas, eu trabalho numa empresa organizada, a empresa onde eu trabalho tem os programas, os departamentos bem definidos, tudo muito bem estruturado, eu ganho treinamentos, ele veste a camiseta da empresa. É diferente. É muito diferente. A produtividade dele é diferente dentro da empresa. Exato, entendeu? O clima organizacional fica totalmente favorável, ao passo que se tu tem tudo bagunçado, ele mesmo já faz as atividades dele com desleixo, não dá muita bola para as questões de higiene e segurança do trabalho, aquela cultura se difunde, né, perante os demais, ninguém fiscaliza, não estou nem aí, não cuida do teu maquinário, né, dos veículos da empresa, e a gente sabe que vira aquela baderna total. Né? Então, e aí, para dar problema, é um piscar de olhos, tá? né? Eu quero agradecer os nossos apoiadores aqui, então, como eu falei, né? Rede MOI, a maior rede de imobiliários do sul do Brasil, BIF Contadores, mandar um abraço para o amigo Michael Oliveira, tá? Grande amigo, um empresário que está aí, ó, subindo o Brasil afora, se não me engano, já Santa Catarina, mais de 8 unidades, mais de 8 cidades, não sei quantas unidades, sim, formidável. BIF Contadores, uma contabilidade realmente inteligente. Abraço, Eduardo. Abraço, Miriam. Para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. E a Afinitas Cestas, que inclusive trouxe aqui um presentinho para nossa convidada, né? Olha, uma canequinha personalizada. Pode abrir, Daniela, aí, se quiser mostrar, né? Que beleza! Se quiser abrir, acho que tem inclusive uma cartinha aí, tá? Um grande abraço. Eu tô combinando ele aqui, ó. Exatamente. Pro Jefferson Roberto, tá? Que é uma pessoa que tem desenvolvido esse trabalho e é um trabalho notável, deles, assim, louvável. Porque a sensibilidade dos presentes, né? Eu tenho essa parceria com ele, começou há pouco tempo, mas todo e qualquer cliente, amigo, as empresas, quando a gente quer presentear, a gente está utilizando, porque é muito legal. Ele tem também um porta-celular, aí, se não me engano, né? E uma cartinha de lembrança, né? Eles são muito preocupados, assim, com os detalhes, muito, né? Eu dei a ideia da caneca. Aliás, eu convidei ele para vir aqui, ganhei uma caneca e a partir daí a gente firmou a parceria. E aí eu digo assim, não, mas então tu vão ter que fazer essa canequinha para os nossos convidados aqui. Aí ele já incrementou com a cartinha aí e tudo mais, né? Olha, ganhei 10% Olha de aí, ó, com certeza, né? Que legal, obrigada, Afinitas. Exatamente. E Daniela, então, quer mostrar a canequinha? Pode mostrar aí, pode celular, é bonita, né? Tá linda. Essa não tem como pôr fora, né? Ou deixar no cantinho, né? Com meu nome, ó. Olha aí, lindo, ó. muito obrigada. Show de bola. E Daniela, vamos encerrar então com o slogan do nosso programa, que é a sintonia perfeita, e eu quero te questionar então, na tua vivência empresarial, como mulher empreendedora, que já tem uma empresa de sucesso aí, né, que a gente vê que está em plena expansão, que tem uma atuação bem eficaz e bem louvável, qual seria então o segredo para a sintonia, perfeito para a sintonia empresarial, aí no teu entendimento? Então tá. A sintonia perfeita. Tá. Para o sucesso empresarial. Para o sucesso empresarial. Eu falei tanto aqui que me confundi. Antes de responder essa pergunta, Rômulo, eu vou agradecer mais uma vez o teu convite, a tua oportunidade. E nós falamos tanto do empreendedorismo feminino, né? Claro. O mês da mulher. E eu gostaria de só comentar um negócio. A Nexen foi inaugurada
coincidentemente, no dia 19 de novembro, Olha aí. que é o dia do empreendedorismo feminino. Que legal. E eu não sabia, Nada fiquei é por sabendo, acaso, hein? nada é por acaso. Viu só? Então, dizer para as mulheres que querem empreender, que tenham força para empreender, né? E a tua pergunta, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, que é o slogan do teu programa? E eu, na minha opinião, eu acredito, Rômulo, que é uma boa gestão. O sucesso empresarial, ele passa por uma boa gestão empresarial. E o que eu noto, assim, o que eu acredito, que às vezes tu fazendo o básico bem feito, é uma frase meio clichê, Sim. mas assim, ó, o que eu comentei antes, até eu tinha meio que respondido essa pergunta antes na minha fala. Eu acredito que tu tendo uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria de saúde e segurança do trabalho, é muito importante para o sucesso empresarial, porque eu vejo empresários assim, se preocupando com o financeiro da empresa, se preocupando com o marketing da empresa. Tudo isso é muito importante, muito mesmo. Mas não dá para se descuidar dessa parte. Que é o chão de fábrica, né? Que é o chão de fábrica e que passa por esses 3 pilares que eu falei, jurídico, contábil, medicina do trabalho. Porque esses 3 vão impactar diretamente no financeiro, no administrativo no crescimento da empresa. E no comercial. Porque como a gente exatamente. falou, um acidente de trabalho impacta na produtividade, impacta em tudo dentro da empresa. Então, uma boa gestão. E uma coisa muito importante é tu ouvir verdadeiramente o teu cliente. Porque às vezes a gente vê propaganda, Humanizar, né? Empresas assim, fazendo propaganda, e quando tu vai lá ver mesmo, não acontece aquilo. Então, ouve o teu cliente, porque é ele que vai te dizer o que tu tá falhando. Exatamente. Né? E o que tu tem para melhorar. Isso não é Exatamente. clichê, isso não é bobagem. Ouve ele. E o teu colaborador também. O teu cliente externo e o interno. Exatamente. Porque são eles que vão te dizer o que tu tem que melhorar. Exatamente. Porque tu trabalha para eles. Como eu digo, eu trabalho para as empresas. Sim. São eles que me mandam, né, Exato, os clientes. exato. Então, tu ouvir verdadeiramente o teu cliente. Com certeza. Acho que era isso. Tá ok, então, Daniela. Muito obrigado pela presença. Sucesso e vida longa para a Nexen, tá? Que ela continue desempenhando esse trabalho de excelência. Sabedores que nós que somos da importância de você ter uma medicina do trabalho atuante, né? Em razão de todas as consequências. Que esteja próximo dos Exato, empresários, que né? pode trazer uma falha nesse pilar basilar que a empresa tem que ter. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.